pessoal, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje nós queremos compartilhar com vocês uma palavra que está registrada em Lucas capítulo 19, do versículo 1 e 10. Ali narra a história de Zaqueu, um homem que queria ver Jesus, bastante conhecida. E eu coloquei aqui como tema, atitudes que levam Jesus até a sua casa. Vamos observar algumas atitudes as quais levou Jesus até a casa de Zaqueu. Uma delas que eu observo, no primeiro versículo, diz que Jesus ia passando. O fato de Jesus estar passando é o fato da oportunidade. Nós não podemos perder a oportunidade. Algo que Zaqueu não perdeu foi a oportunidade a qual Jesus passava por ali. Quantas vezes será que Jesus passou por aquele trajeto? Quantas vezes Zaqueu viu Jesus passando por ali? Talvez na sua vida você possa ter ocasiões em que a oportunidade seja única. Estar na igreja, ouvir a mensagem de Deus, estar presente no culto, atender a um convite para a igreja, tudo isso são oportunidades que podem mudar a nossa vida. Às vezes a gente perde a oportunidade, às vezes Jesus está passando e a gente não se importa muito com isso e perdemos a oportunidade. O primeiro ponto é não perder esta oportunidade. Zaqueu viu Jesus passando. O segundo, no versículo 2, diz assim que este Zaqueu, ele era um chefe dos publicanos e ele era rico. O que eu quero dizer com o fato de que ele era rico? Na maioria das expressões, muitas vezes na Bíblia você encontra assim, quando Jesus cura, quando Jesus está dentro de um contexto, neste contexto está dizendo que alguém ali era coxo, alguém ali era enfermo, alguém ali era leproso, alguém ali era endemoniado. Então, o contexto dessas pessoas sempre era desagradáveis. Mas o de Zaqueu diz que ele era rico, ou seja, não narra em Zaqueu uma doença, não narra em Zaqueu um problema. Eu quero com isso fazer uma observação. Qual é o propósito de Jesus ir até a sua casa? Qual era o propósito de Zaqueu? Às vezes nós somos impulsionados a chegar até Cristo somente o dia que o negócio está ruim, somente impulsionado por uma situação desagradável que acontece na nossa vida. E aí logo que tudo se resolve, a gente deixa de estar na igreja, deixa de estar com Cristo, deixa de ouvir a palavra de Deus. Se eu condicionar a minha vida a Cristo apenas diante das necessidades físicas e terrenas, a minha vida espiritual não vai ter sucesso. Jesus vai até minha casa com um propósito muito maior, que é um propósito de salvação e de eternidade. Então esse homem, ele não era um homem que tinha problemas físicos, mas ele queria ver Jesus. Então olha só, o outro tópico que eu vejo, diz que ele queria ver Jesus, ele procurava ver Jesus, este era o propósito dele, não era outra circunstância, estava tudo bem, era rico, estava saudável, mas ele queria conhecer a Jesus. Esse era o seu propósito. Mas no seu propósito acontecia uma coisa, ele não conseguia ver a Jesus por causa da multidão. A multidão era o obstáculo. Observe comigo que não. Por quê? No versículo 3 diz que ele não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Aonde você acha que estava o obstáculo? Na multidão ou em Zaqueu? A multidão, ela tinha uma altura média, pessoas de todos os tamanhos. Era o padrão, era normal. Só que Zaqueu, ele era baixinho demais para que ele conseguisse ver a Jesus no meio da multidão. O problema estava em Zaqueu, o obstáculo estava em Zaqueu. O nosso maior erro é quando a gente só quer colocar a culpa nas outras pessoas ou em circunstâncias da vida e em cima delas justificar a nossa negligência. Nós não agimos por causa daquilo, por causa desse, por causa daquele, mas sempre o obstáculo está em nós. Se houver atitude de nós agirmos, de nós fazermos alguma coisa para sair daquela situação, com certeza vamos vencer o maior obstáculo. E foi o que ele fez, venceu o maior obstáculo subindo naquela figueira. É interessante porque a figueira, uma árvore como uma outra árvore qualquer, mas eu não vejo um problema ali de se subir na figueira sendo um problema físico, porque ele poderia ter a ajuda de alguém, ele poderia escalar, ele poderia usar algum utensílio para subir naquela árvore. O problema aqui não é o físico, mas o que um homem famoso,
conhecido e rico estaria fazendo em cima de uma figueira? O propósito de se subir é o que define se eu subo ou não. Será que o motivo de subir na figueira para Zaqueu era suficiente? Será que ele não pensou? As pessoas vão querer saber o que um homem da classe de Zaqueu fez na figueira. Ah, foi para ver Jesus? Então Jesus é algo importante, porque levou ele a subir a figueira. Não se esqueça disso. O valor daquilo que eu busco determina o quanto eu vou buscar ou não. Eu só serei perseverante se aquilo que eu estou buscando é importante para mim. Se aquilo que eu busco não é importante, logo eu vou desistir. Se Jesus, se a sua casa, se fazer com que Jesus entre na sua casa, se uma mudança na sua vida e na sua família é importante para você, seja perseverante, porque a importância disso vai definir o quanto você vai buscar. No próximo vídeo eu quero falar um pouco mais desse personagem, não perca. Deus abençoe, em nome de Jesus.